Olá, como você está? Tudo bem? Hoje nós vamos ler juntos a Bíblia. A finalidade de estarmos aqui é ajudar você a ler a Bíblia todos os dias. E nós vamos fazer isso começando com Eclesiastes 7. Diz assim: mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Refletir no quê? Em relação à vida, para ver como a vida é efêmera, como a vida é passageira, como a vida é um sopro. 3. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos está nos banquetes e em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos. Pois tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio. O que é opressão? Opressão é algo que oprime, comprime, algo que aperta e chega a enlouquecer. 8. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. A ira habita. Se ela habita, é porque é algo vivo, um ser vivo. Não murmures. Por que os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje? Vamos aprender com esse versículo aqui. Murmurar é dizer que no passado era melhor do que agora. É dizer que onde você estava era melhor do que esse lugar em que o Senhor te pôs agora. É dizer que antes de conhecer o Senhor, você era mais feliz. Isso é murmurar. Não murmure, porque os dias do passado foram tão melhores que os dias de hoje. Isso é murmurar. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta aqui: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. A sabedoria preserva a nossa vida. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveite muito bem. Quando os maus dias chegarem, então é tempo de reflexão. Deus fez tanto ou seja, tanto o dia bom, quanto o dia mau. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o futuro. Está feliz? Até quando? Está triste? Até quando? Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou de vida longa apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio.
Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. Olha que interessante o que Salomão diz aqui. Ele diz assim: não seja absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Então, a sabedoria é saber equilibrar o momento em que você deve ser mais, não vou dizer mal, mas o momento em que você deve usar a sabedoria no sentido negativo e o momento em que você deve usar a sabedoria no sentido positivo. Entretanto, não seja mal demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. Então é uma questão de equilíbrio. Não seja mal demais e nem insensato demais. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. Porque Deus é a sabedoria, né? Deus dentro de você vai inspirar você para saber como agir. Agora eu te pergunto, o Senhor Jesus, ele foi sempre bonzinho aos olhos dos homens? Ele foi sempre bonzinho? Ou ele também foi mau aos olhos dos homens? Como, por exemplo, quando ele fez um azorrague e surrou todos os cambistas que estavam na entrada do templo. Ele foi bonzinho ou ele foi mau aos olhos dos homens? Dá para compreender isso? É o que Salomão está dizendo. Você precisa saber o equilíbrio. Você precisa ser as duas coisas, bom e mal, aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, você será sempre bom, porque você estará agindo de acordo com a sabedoria, né? Continua. Vou ler de novo 18. É bom e saudável que agarres um conceito, ou seja, o mal aos olhos dos homens, sem soltar o outro, ou seja, o bem aos olhos do homem. Pois aquele que ama a Deus, esse vai saber encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não dê muita atenção a todas as palavras que dizem sobre você. Assim, você não vai se decepcionar ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Porquanto em teu coração você sabe que também você já falou mal dos seus companheiros muitas vezes. Então, você deve não levar em conta o que falam a respeito de você. Buenos dias, Elizabeth. Nós estamos lendo Eclesiastes 7, 21. Não dê atenção a todas as palavras que dizem sobre você, sejam boas ou sejam más. 23. Todos esses conceitos eu analisei, quem? Salomão, criteriosamente, mediante a sabedoria, e pensei, estou decidido a me tornar um sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas, que ser humano terá a capacidade de descobri-las. Descobri-las quem? A realidade e a verdade. A verdade pode ser teórica, mas a realidade é a verdade prática.
Por este motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos são correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus foge dessa mulher. Mas o homem que deseja ter prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então, declara o mestre, eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa entre 1000 homens, encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Porque as mulheres, elas são ardilosas, mais do que os homens, né? Porque as mulheres, elas podem seduzir. Elas têm esse poder de sedução. Coisa que o homem não tem sobre a mulher, né? Tem sim, na verdade. Mas ele está falando aqui, ele como homem, o que poderia seduzi-lo? Uma mulher e não outro homem. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e por muitas ilusões. Chegamos em Eclesiastes 8. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Olha que lindo isso! Que lindo! A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é o meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Gente, uma questão de respeito à autoridade, né? É o compromisso que nós temos com a palavra. A palavra diz, respeite e obedeça à autoridade. Então, nós, cumprindo esse desígnio, vamos dizer, do Senhor, fazemos assim. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Então, veja, o rei, uma vez que ele está na autoridade, ele faz o que ele acha melhor. O que é você estar em uma causa errada? Em uma causa contrária ao que está dizendo a autoridade. Oi, Elci! Estamos lendo Eclesiastes 8:4. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar o que esse rei está fazendo, o que essa autoridade está fazendo. Assim, quem sabe obedecer às suas ordens não vai sofrer punição alguma, porquanto o coração sábio vai compreender a melhor hora e a maneira de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Então, para evitar sofrimento, a pessoa age de maneira inapropriada, vamos dizer. Né? O sofrimento aperta a pessoa. E o próprio Salomão acabou de dizer aqui, né, o próprio Salomão acabou de dizer que a pessoa oprimida, olha o que ele falou em Eclesiastes 7:7, ele disse assim, a opressão tem o poder de enlouquecer até mesmo o sábio. Que interessante isso, né? Então, essa opressão, deixa eu até ver aqui o que é opressão, que eu fiquei curiosa demais.
que é opressão? Gente, eu tô quase indo fechar essa porta aí. Quem chegou? Zetinha. Eu quero ver aqui o que significa opressão, porque eu achei muito interessante esse versículo aqui. Vamos ver. Significado de opressão. Opressão é uma sujeição imposta pela força ou pela autoridade, é uma tirania, é um jugo, é uma condição de quem ou daquilo que se encontra oprimido. Então a opressão é uma força que aperta, né? Tudo bem, amor? Deixa eu fechar ali que eu não tô conseguindo enxergar. Eu acho que a luz do sol estava muito forte, que eu não estava conseguindo enxergar o que vocês escreviam. Então, a gente acabou de ler em Eclesiastes 7:7 que a opressão tem o poder de enlouquecer até uma pessoa sábia. Por quê? Porque a opressão é algo que aperta, é uma força que comprime, seja por palavras, seja por algo realmente físico, né? Hoje em dia é conhecido por assédio, né? Assédio, por exemplo, moral. Assédio do marido sobre a esposa, assédio do patrão sobre os seus funcionários. Isso é opressão. Opressão é sujeição imposta pela força ou autoridade. Que coisa incrível, né? É uma sujeição imposta. Você é obrigado a ficar debaixo dessa pressão. Por isso Salomão disse, isso enlouquece até mesmo os sábios, né? Aí, continuando, Eclesiastes 8:3. Não se apresse em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Então, o que é se colocar apoiando uma causa errada? É uma causa que o rei não concorda. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar o que o rei está fazendo. Lembrando que o rei aqui é Deus, não é o homem. O rei aqui é Deus. Se nós vemos que uma autoridade está errada, não somos obrigados a apoiar, mas somos obrigados a respeitar. Podemos até ir contra, mas com educação e com a liberdade que a própria autoridade nos dá. Como, por exemplo, liberdade de imprensa. Eu posso ir contra o que a autoridade está dizendo? Posso, dentro dos limites que a própria autoridade me deu para questioná-la. Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Aí esse coração sábio é o coração que obedece a Deus, com certeza. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. O sofrimento faz a gente tomar uma atitude errada, precipitada. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Eu sei se amanhã a autoridade ainda vai estar no poder? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras, nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei
quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar os seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Então, veja, tem autoridade que se levanta para tiranizar mesmo. O que é tiranizar? Causar sofrimento. E isso ainda é Deus no controle, ou não? É Deus no controle ou não é? Quando uma autoridade nos causa sofrimento, ainda é Deus no controle. Deixa eu ver aqui, eu queria ver uma palavra aqui. Ninguém controla o vento como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras, nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Olha só que interessante, ele está dizendo que nós não temos o poder de evitar luta e guerra. Se a luta vem, a guerra vem, como é que a gente vai evitar? A gente tem que lutar. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar, essa palavra que eu queria ver, tiranizar. Tiranizar, governar ou tratar com tirania. Tirania, poder soberano, usurpado e ilegal. Governo de tirano, domínio, poder ou qualidade de tirano. Então, olha que interessante. Shalom, Malca. Então, olá, irmão, cara. Olá, irmão Fernandes. Então, olha que interessante. Quando a pessoa entra no poder, usurpando aquele lugar, ela está sendo tirana e ela veio para tiranizar os seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive dela própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra na volta do lugar santo. Percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Olha se não é uma coisa verdadeira. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Então, Salomão está nos levando a refletir. Olá, Deus abençoe, o Eterno esteja contigo, Malca. Olha só que interessante, né? Ele está dizendo assim, ó. Ele viu pessoas perversas sendo sepultadas com grande honra. Isso não faz nenhum sentido, né? Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes. Mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele, a Deus. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem. Porquanto não respeitam a Deus, os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra, justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. Porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e se alegrar. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os dias difíceis de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol.
Olha o conselho de Salomão. A felicidade consiste em comer, beber e se alegrar, e essa felicidade é que nos ajuda a superar os dias difíceis de trabalho. Não é os dias difíceis de ócio, os dias difíceis de trabalho. Comer, beber e se alegrar. Nos dias difíceis de trabalho, não de ócio, né? Eclesiastes 8:16. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar, nem de dia, nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra: ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicar as coisas de Deus, os propósitos de Deus, os intentos de Deus. Por que Deus fez assim e não fez assado? Eclesiastes 9. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras das suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor, seja ódio, ninguém pode saber. Assim todos caminham rumo a um mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não oferece nada. O que acontece com o homem bom ocorre também com o homem pecador, e o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias do que aquele que evita fazer juramentos. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Salomão é claríssimo, né, nos seus ensinamentos. O que é melhor, um cachorro vivo ou um leão morto? O que é melhor? Aquele que tem chance ainda de aprender, né? Ou aquele que sabe tudo morto? Aí ele continua: porquanto os que estão entre os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem mais nada. Mais uma vez vem um versículo nos mostrar que os mortos não fazem nada, não sabem nada. Estão desligados. Não haverá recompensa para os mortos, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Estão mortos. Então, a pessoa morreu e está sendo recompensada lá agora, hoje, sem julgamento? É claro que não. Assim, o amor, o ódio e a inveja há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol, a não ser quando forem trazidos de volta por Deus. Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que você faz. Então, se você trabalha, você é digno de desfrutar do fruto do que os seus trabalhos gerou. E é isso que Salomão está falando. Deus lhe deu o fruto do seu trabalho para você desfrutar, para que essa felicidade lhe dê condições
de continuar o trabalho. O trabalho faz parte da vida humana. Foi Deus que deu o trabalho para o homem. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias dessa vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol, uma vida ilusória e sem sentido algum, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou seja, para a sepultura, para onde você vai, não vai ter atividade, não vai ter trabalho, não vai ter reflexão, não vai ter plano, não vai ter conhecimento, não vai ter saber, não vai ter nada. Nada. E nós estamos como? Preocupados? Deveríamos estar, né? Então ele está dizendo, viva bem enquanto você está vivo. Depois que você morrer, acabou. Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. O tempo e o ocaso afetam a todos indistintamente. Vamos ver o que é ocaso? Ocaso. Aparente declínio de um astro no horizonte, o lado do horizonte onde o sol pode se esconder. Como é que entra essa palavra aqui? Onde é que está? Afinal, o ser humano não conhece a sua própria hora. O tempo e o ocaso afetam a todos indistintivamente. Olá, irmão Osmundinho! Afinal, o ser humano não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra essa cidade, cercou essa cidade e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade havia um sábio pobre que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir, melhor é a sabedoria do que o poder, contudo a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. Então ele diz, é melhor a sabedoria do que o poder, contudo a sabedoria do pobre é desprezada. Portanto, é melhor a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada. Então, o poder aqui significa o quê? Riqueza, né? Riqueza. Vamos ler com a palavra riqueza? Aí ele diz assim, então passei a refletir. Melhor é a sabedoria do que a riqueza. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada. Então é melhor ser um sábio rico do que ser um sábio pobre. A sabedoria deve levar a pessoa também à prosperidade.
não é verdade? As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove uma enorme destruição. Deixa eu ver aqui o negócio do ocaso. Ocaso na Bíblia. Refere-se literalmente ao pôr do sol, que marca o fim do dia e o início da noite. Então ele disse assim, ó, nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o ocaso, acaso, eu que estou vendo errado, é acaso, por isso que não tô conseguindo entender o que ele quer dizer. Senhor Jesus, é acaso. Olha o Google oferecendo o modo IA, gente. Na Bíblia, o acaso é um conceito complexo que, do ponto de vista humano, pode descrever eventos aparentemente aleatórios ou imprevisíveis. Mas olha o que diz assim, aparentemente, Malca. O acaso é um conceito complexo que, do ponto de vista humano, pode descrever eventos aparentemente aleatórios e imprevisíveis. No entanto, sob uma perspectiva divina, o acaso não existe, pois tudo está sob a soberania e controle de Deus, e os acontecimentos fazem parte de um plano maior e proposital. Então, acaso é algo aparentemente imprevisível ou aleatório. Porque para nós é imprevisível mesmo, né? Evento aparentemente imprevisível ou aleatório. Deixa eu buscar a palavra aleatório. Aleatório. Que depende das circunstâncias. Aparentemente aleatório. Aparentemente. Concluindo então Eclesiastes, a Malca está dizendo que não está sob domínio do homem. O homem entende que o homem não entende de onde surgiu. Eu achei lindo isso. Pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Então, fala assim, por acaso eu encontrei vocês, né? Isso aos meus olhos, que não têm sabedoria. Concluindo, as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos insensatos. Então, as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento, como no caso aqui a Malca, as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos, né? Que é o que acontece com as multidões. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove uma enorme destruição. Então, o conhecimento da palavra, das escrituras, é a melhor e mais poderosa arma de guerra. Muito lindo isso. Deixe-me ler. Aurita, vou ler Provérbios. Provérbios.
Vamos ler Provérbios 22, 17 e 19. Até o 19. Inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardar os meus ensinos no teu íntimo. Para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor. Vou instruir hoje também a você. Obrigada, Deus. Ahorita vamos para Segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. Vamos pôr em dia essa leitura nossa? Então, chegamos em 2 aos Coríntios 8, que diz assim: Agora, irmãos, desejo que vocês tenham pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, eles não só contribuíram, mas também se colocaram à disposição para ajudar. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vocês, vejam que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Então ele está falando para os coríntios que não têm o mesmo coração generoso, né, dos irmãos da Macedônia. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do seu amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por causa de vocês, para que vocês fossem enriquecidos pela pobreza dele. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizar essa obra seja igualada ao zelo em concluir, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que a pessoa não tem. Ninguém espera de você o que você não tem para dar. E nem você pode dar o que você não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Cada um sabe o quanto pode ajudar, né? O quanto, inclusive, o seu corpo físico aguenta ajudar. Eu vou trabalhar um dia nessa obra aqui, o dia inteirinho de pé, sem sentar. Então não é para mim. Eu posso ajudar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas no máximo, mas o dia inteirinho de pé não é para mim. Então cada um contribui conforme pode. Mas se os que podem contribuir um pouco se isentam da contribuição, os outros ficam sobrecarregados. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Acho que aqui seria melhor a palavra equidade, né?
Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Vou terminar o 8. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vocês, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para visitar vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Olha que gracinha o que Paulo está falando sobre Tito. Tito disse, tomou a iniciativa, quero ir visitar os irmãos lá em Corinto. E ele estava muito entusiasmado para fazer isso, apesar do que a gente está sabendo de Corinto, né? Olha que coração de Tito, realmente. E aí ele continua assim, olá, Simara. E aí ele continua assim, e juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. Direto do Pará, Simara. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Então estamos corretos diante do Senhor e diante dos homens. Veja como Paulo, nesse tempo aqui, já tinha muito cuidado com o que poderiam falar sobre a administração, né? Hoje em dia parece que não há essa preocupação, né? As contas não ficam claras, expostas. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para com vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Então, o que eu estou falando é que hoje em dia não há essa preocupação com essa clareza financeira. Quando colocam uma pessoa para ser tesoureiro, eles colocam quem? Quem a grande massa escolheu ou quem o próprio líder escolheu, né? Então, não há essa preocupação com a clareza que Paulo estava falando. Certo, meus amadinhos, é muito bom estarmos lendo juntos. Amanhã a gente continua e eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. Vamos nos organizando. Você está assistindo no YouTube, compartilha com as pessoas. Sabe por quê? Essa palavra, ela pode chegar até alguém que não consegue ler sozinho, que não sabe ler, que não compreende o que está lendo. Não que a gente tenha grande compreensão, mas alguma coisa a gente pode clarear, né? Enquanto faz a leitura. Deixa eu me despedir do YouTube. YouTube, meus amadinhos que estão aqui, fiquem bem. E quero te pedir para deixar nos comentários de onde você é, para eu saber quem é que está aqui comigo. Fique bem, deixa o joinha, segue essa conta e compartilha lá no Zap. Até amanhã, se o Senhor achar que seja bom. Tchau, tchau!